vocês podem solicitar essa gravação para vocês acompanharem também, referente ao software, qualquer dúvida que ficar, tá? Então, fiquem à vontade aí para perguntar. Estão visualizando a minha tela já? Certo. Então, essa é a visão do Sigma, tá? Como é que funciona o Sigma? Tem duas opções de contratação do software, tá? A primeira delas é contratar ele para instalação local, tá? Via servidor, onde vocês fazem a instalação no servidor interno de vocês, e aí todas as máquinas que tenham acesso ao Sigma, todas as máquinas que têm acesso ao servidor podem acessar o Sigma, tá? Aí é uma licença, essa via desktop instalada no servidor local, ela é uma licença vitalícia, vocês adquirem a licença e vocês não têm mais custo nenhum em relação a isso, em relação ao valor da licença. Ela não possui limite de usuários e vocês conseguem parametrizar esses níveis de acesso para que os usuários possam acessar de acordo com cada rotina, tá? Então, tem nível de administrador, nível de planejador, nível de mantenedor, nível de solicitação de serviço para produção. Então, vocês podem montar em relação a isso, tá? Vem também incluso Sigma Web, tá? Vocês podem utilizar via web. E vem incluso também o Sigma Android, que é o app que a gente utiliza tanto no celular, no smartphone ou num tablet, com a plataforma Android, tá? Então, vem esses três recursos inclusos. O Sigma SaaS... Me permita, sempre que eu tiver uma dúvida, um comentário, te interromper, tá? Tranquilo, sem problema, tá? A primeira dúvida é o seguinte, tendo esse sistema instalado on-premise, isso quer dizer em nossos servidores, nosso data center, como é que ficaria o acesso via app e o acesso via web? Eu teria que deixar um servidor web respondendo esse acesso, é isso? Sim. Eles são configurados aí para que todos eles, né, possam estar interligados. Aí vai ter que liberar um acesso externo ao servidor para que possa acessar via rede. Tá? E aí... Isso, no ponto de vista de segurança, faz a gente repensar. Vai falar, Francisco. Viu, Lourenço? Mas aí tem que... Não sei, né? Nós não temos isso em servidor, com a internet de lixo que a gente tem aqui, se isso ficar numa nuvem ou alguma outra coisa, da maneira que a gente vai precisar, ou a utilização, ou numa emergência, eu não sei, viu? Assim, vai ter que avaliar, claro, isso mais para frente, mas a ideia de nuvem, pela realidade internet que nós temos no Maranhão e principalmente no Itaqui, não me agrada, mas, em todo caso, vamos tocar para frente aí para ver. E outra coisa, não tem iOS também, não, né? É só Android. Só Android. É só a plataforma Android. Mas o Sigma instalado em desktop, instalado no servidor local de vocês, não precisa de acesso à internet para utilizar ele. Mas se vocês forem usar via SaaS, que é a outra opção que eu ia explicar, que é na nuvem. Aí sim, aí o acesso à internet, aí é nós que gerenciamos o servidor e disponibilizamos para vocês o acesso via internet, né, via servidor da ANI10, que a gente usa na nuvem, tá? E aí sim, precisa muito da conexão de internet. Tá? Na verdade, a minha preocupação não chega nem em conexão, viu, Freezer? A questão é risco. Quando você põe um serviço para alimentar um app ou web, você está criando um ponto de crítico de segurança dentro da rede. Mas a gente pode estudar isso detalhadamente depois. Não teria necessidade de utilizar o app e o web, tá? Vocês têm todos os recursos pelo Sigma. O app e o web seriam mais facilitadores na gestão da manutenção, né, para lançamento de horas, fazer checklist de forma mobile. Então, seria mais um facilitador de uso, pois os recursos do sistema como um todo, ele já vai atender, tá? Então, ele já tem todas as questões em relação a isso. Não seria uma... Não em relação a isso, né?
Não, mas vamos avaliar direitinho, assim. É interessante ter essa plataforma, assim. Tá? A gente vai avaliando no decorrer da negociação. Tranquilo. Toca o barco. Tá, então, além dessas questões, né, o que a gente sempre frisa, então ele não tem limite de acesso. Se for na nuvem, sim. Aí na nuvem tu tem acesso de administradores, então tu vai pagar um valor mensal. Aí tu não compra a licença, tu vai pagar um pacote mensal conforme a quantidade de usuários e administradores que vocês tenham. Mas os usuários, para solicitação de serviço, eles continuam sem ter limite, né? Porque, ou para lançamentos, outros usuários, porque podem utilizar via app e via web, tá? Mas é usuários de administrador para acesso à rede interna, tá? Mas aí, uma pergunta. No caso de a gente comprar a licença, como funciona as atualizações e novas versões do software? Então, a licença, ela é, né, vocês adquirem a licença, essa licença ela é de vocês, é instalada aí. Tem contratos de manutenção mensal que vocês podem adquirir, tá? Que aí para erros, bugs, para dúvidas operacionais que vocês possam ter no decorrer do tempo, né? Esse contrato é baseado em horas de serviço mensal e já vem incluso, dependendo do contrato que vocês fizerem, vem incluso as atualizações, né? Atualizações de versão. Então, quando tiver alguma atualização, ela vem inclusa. Ou vocês podem adquirir essa atualização separadamente, se caso não fizerem o contrato de manutenção, tá? Então, tem essas duas opções, dependendo do contrato que for feito para manter a manutenção do suporte e de dúvidas também. Tá? Tranquilo? Eu vou começar a mostrar os recursos do software, tá? Em relação à gestão da manutenção como um todo. Qualquer dúvida que vocês forem tendo, fiquem à vontade, até de instalação também podem ficar à vontade para perguntar, tá? Então, o software, essa é a página, é a tela inicial do software. A gente tem ele baseado na versão PDCA. Então, o ciclo PDCA para o software, tá? Então, aonde no plano a gente tem toda a parte de base de dados, de cadastros, né? Então, a gente tem cadastros relacionados à mão de obra e disponibilidade do funcionário. Então, eu consigo extrair todos os indicadores de mão de obra por esses cadastros. Então, separar o cadastro do funcionário por área executante. Então, se é manutenção mecânica, manutenção elétrica, a origem, se ele é efetivo, se ele é terceirizado, contrato por prazo determinado, por função de funcionário, se é auxiliar mecânico, mecânico de manutenção, tá? Então, eu consigo separar em relação a isso, consigo aqui na disponibilidade de mão de obra dele, eu consigo inserir todas as informações referentes à escala de trabalho dele, para mim poder medir o que ele está trabalhando, poder tirar relatório de horas trabalhadas, poder verificar a taxa de ocupação do funcionário, né, para ver se ele está cumprindo uma taxa de ocupação aceitável em relação ao tempo que ele tem disponível, em relação ao que ele lança nas ordens de serviço. Tá? Então, essa escala de trabalho pode ser fixa, pode ser baseada em horas de serviço, então 12 por 36, 24 por 72, e até mesmo a gente pode montar essa para o plantão anual, baseado em dias, tá? Então, ele trabalha 6 dias, folga 2, 6 dias num turno, outros 6 dias em outro turno, tudo isso pode ser montado, tá? Então, tem essas opções. Lançamento de datas e ausências, né? Então, feriados, ausências que o funcionário não, né, teve, atestados, folgas, feriados, férias. Então, para que isso não impacte nos indicadores dele, tá? Então, a gente pode lançar. Então, é uma gestão bem completa em relação a isso, tá? Então, o cadastro do funcionário, até vou abrir um cadastro para vocês visualizarem como é que é esse cadastro, tá? Então, aqui é a tela de cadastro, tá, do software para funcionário. Então, aqui tem todos os vínculos dele, data de admissão e demissão. Então, até para mim controlar contratos, né, em caso que ele seja por contrato determinado, eu posso utilizar aqui. Tem a opção de inativar, para mim não fazer a exclusão do cadastro do funcionário, para que eu não perca nada referente a histórico, referente a ele. Tá? Então, aqui, ó, o plantão é a escala de trabalho, posso consultar OS,
que ele trabalhou, então é um dos campos onde eu já consigo consultar o histórico de trabalho dele. Ferramentas, posso vincular ferramentas de uso comum e até mesmo gerar um termo de compromisso, uma impressão desse termo de compromisso, para que ele, né, seja ciente das ferramentas que ele está recebendo e que ele tem que ter o cuidado em relação a elas. Colocar cursos, né, então posso vincular cursos no cadastro do funcionário. Equipe de apoio, né, para atendimento. Então, em caso do funcionário não vir trabalhar ou tiver de atestado ou algo assim, eu não preciso estar perguntando, quem é que pode atender no lugar dele. Eu posso montar uma equipe de apoio e já ter ali registrado quem pode atender no lugar dele. As OS ficaram pendentes para ele, por exemplo. E a área de atuação, se caso esse funcionário ele trabalha num setor em específico da empresa ou ele atua na empresa como um todo, tá? Então, um cadastro bem completo. Consigo inserir imagem para esse funcionário, tá? Consigo já ver alguns indicadores de MTTR, né, em relação a tempo médio de reparo desse funcionário nas ordens de serviço, tá? Então, é uma questão bem completa em relação ao cadastramento de mão de obra, tá? Macroestrutura e ativos, tá? Então, aqui, a parte de macroestrutura e ativos é onde a gente monta a estrutura da empresa. O sistema ele oferece até 4 níveis de subdivisão da minha empresa para rastreabilidade dos meus ativos, né, e até mesmo para utilizar depois como filtro de pesquisa na hora de extrair os gráficos e os relatórios. Tá? Então, aqui a gente tem mais voltado para a parte industrial, né, departamento, setor, processos e células. Mas essas nomenclaturas podem ser alteradas em caso de necessidade. Tá? Então, são 4 níveis de subdivisão para rastreabilidade do ativo. E eu consigo também cadastrar centro de custos para me tirar depois relatório ou gráfico de custo, porcento de custo, ou até mesmo para me tirar relatório de hora trabalhada, enfim, né? Mais uma subdivisão que eu posso utilizar aqui que é relacionada a centro de custo, tá? E aqui a questão dos ativos, tá? A gente tem toda a parte de cadastramento dos ativos, que seriam os equipamentos que vocês vão utilizar ali. Então, máquina, para o Sigma, ele é o ativo principal, tá? Então, é o ativo principal, é a injetora, é uma máquina de usinagem, tá? E essa máquina eu ainda consigo subdividir ela em 3 partes para mim ter uma rastreabilidade maior do meu problema dentro da própria máquina. Tag para o sistema, ela é um sistema ou uma subdivisão da máquina, posso subdividir para o sistema mecânico, sistema elétrico, sistema hidráulico. Então, para mim poder ter uma rastreabilidade maior do problema dentro do ativo. E o equipamento propriamente dito é o que sofre a manutenção lá, é o motor, redutor, painel elétrico, inversor de frequência, tá? Então eu consigo chegar até esses 3 níveis. Em relação a isso, cadastro de carga máquina, cadastro de família, cadastro de ficha técnica para o ativo, então cadastrar a ficha técnica do ativo, enfim, inserir essas informações para ele, tá? Vou abrir aqui um cadastro de uma máquina para vocês verem como é que é o cadastro, quais as informações que tem, tá? Vou pegar um exemplo aqui de uma injetora. Então aqui eu consigo inserir a imagem para essa injetora, tá? Aqui a localização dela, né? Então nível de célula, onde ela está localizada dentro da empresa. Família, centro de custo. Consigo colocar metas, tá? De uso. Então aqui disponibilidade da máquina é através do cadastro de carga máquina, que é a escala de trabalho dela. Perdão. Consigo vincular sintomas, peças, pontos de lubrificação dentro dessa máquina, até para depois facilitar na hora de gerar relatório de máquina. Pode perguntar. Eu vi que você trabalha por equipamento. Nós temos equipamentos um volume de peças bem grande. Sim. E aí nós tivemos que criar o equipamento, um guindaste portuário. Daí dentro desse guindaste portuário, hidráulica, elétrica, mecânica. Dentro deste hidráulica, daí tem várias divisões. Um guindaste desse trabalha com 4 para 5 mil itens por baixo, dependendo do equipamento.
Sim. E a pergunta, como é que eu consigo? Eu preciso cadastrar todo esse cabidel de itens com códigos do fabricante e dentro disso, eu não sei em qual lugar, eu teria que pôr o manual de manutenção do equipamento. Um exemplo brutal. Tem que trocar o óleo do motor diesel a cada, sei lá, 1000 horas. Tem que trocar o lubrificante do sistema hidráulico, então tem que trocar. Esses alertas, tanto da vida útil desses 4, 5 mil itens do equipamento, tanto quanto os alertas de manutenção preventiva, preditiva, eu preciso que eles estejam, eu não sei se é neste campo de cadastro ou em outro campo de cadastro, com alertas. O sensor de rotação do giro tem que trocar de 4 em 4 mil horas. Então, eu preciso um alerta de 3 mil horas já de uso. Falta 1000 horas. Falta 500 horas, porque eu posso integrar com a conta para ter uma programação em virtude de não ser sobressalentes do mercado nacional. Tem todo um processo de importação. E mesmo quando a gente está no Maranhão, tem um processo de importação dentro do Maranhão, que tem 15 dias para chegar aí do sul para cá. Quando eu vejo que você criou ali uma família de equipamentos por área, né? A pergunta é se eu consigo subdividir isso por mais áreas dentro do mesmo, como se cada equipamento fosse uma indústria. Você tem uma instrutora, uma impressora, eu preciso criar vários grupos, porque não é eu entro no equipamento de guindaste, eu entro no equipamento de guindaste, no grupo motor diesel, no subgrupo motor diesel que vira o gerador, motor diesel que vira o equipamento. Ou seja, eu tenho que jogar todo esse cadastro para dentro, bem como todo o cadastro de manutenção preditiva e preventiva. Alertas constantes, ok? Sim. Tranquilo. Em relação a isso, tá? As formas de subdividir aí tem que ser analisada na hora de fazer a gestão de qual controle que vocês vão querer ter em relação às informações, tá? Mas, tem que o senhor comentou em relação aos planos de manutenção, tá? A gente tem um módulo específico. Aqui é a parte de cadastramentos, onde a gente faz o cadastro base para colocar as informações, ficha técnica, informações do ativo em si, tá? A parte de manual, a gente pode inserir um manual também em PDF através da Mapoteca. A gente tem um campo aqui onde a gente monta a nossa biblioteca digital, tá? Mas o que o senhor perguntou é referente a planos de manutenção. Esses planos podem ser preventivos, preditivos, podemos montar checklist em inspeção e podemos montar rota de lubrificação, tá? Esses planos podem ser separados por periodicidades, baseado em contagem em dias ou em semanas, ou pode ser por disparo, baseado em horas, quilômetros, ciclos de trabalho, e aí é setado esse valor, por exemplo, cada 4 mil horas eu tenho determinado plano de manutenção a executar. Eu faço o lançamento no sistema uma vez por semana dessas horas de trabalho da máquina, e quando chegar num certo período eu consigo consultar e ver quais as máquinas estão propensas. Tem uma projeção, tá? Aqui dentro do módulo de preventiva, eu vou mostrar um exemplo, até para mais prático para vocês verem em relação a isso, tá? Eu tenho a projeção da preventiva. Se eu utilizar a periódica, com os dias já contados, tá? Eu tenho um mapa da manutenção que ele já vai me mostrar. Deixa eu até abrir um mapa da manutenção para vocês verificarem, tá? Tem um mapa gerado aqui já até para vocês entenderem em relação a isso, certo? Tá, eu vou mostrar, ele mostra aquele mapa de 52 semanas. Na verdade, ele vai mostrar só, né, os planos de manutenção que eu tenho e qual a semana prevista para atingir esse plano, tá? E quais as horas que eu vou ter para esse plano, tá? Esse é um mapa mais geral,
do sistema. Em relação às horas, tá? O sistema ele tem aqui a projeção da preventiva. Tanto na preventiva quanto na preditiva, tá? Então, ele dá uma projeção, ó. Aqui são filtros de pesquisa que vocês podem utilizar para filtrar, devido à quantidade de equipamento, tá? Vocês conseguem filtrar. Eu quero filtrar por uma área em específica, por um ativo em específico, para ver o ativo como está indo, ou até uma pesquisa geral. Ele mostra, ó, qual é o plano que eu criei, tá? O plano é as atividades que eu vou executar, certo? É a troca de óleo, enfim, troca de determinadas peças, que eu posso montar esse plano de acordo com a minha necessidade. E aqui ele mostra uma projeção de como está indo o disparo, a porcentagem de atingimento desse disparo, data prevista para o fim do disparo conforme os meus lançamentos. Então, eu lanço uma vez por semana as horas e através dessas horas lançadas ele está me dando uma projeção de fim do disparo. Então, para mim poder me programar em relação a isso, tá? Então, aqui esse é um dos avisos que o software dá em relação a essas projeções. Consigo também, tá? Aqui no módulo de produtivo e abastecimento, eu consigo tirar um relatório da produção. Então, a qualquer momento eu posso vir aqui tirar um relatório e ver como tá os lançamentos de horas referente a cada máquina, tá? Então, eu consigo controlar por aí, uma vez por semana eu tiro esse relatório e ver como é que tá o lançamento de horas, ou lançamento de quilômetros, enfim, né? O ciclo que eu for utilizar em relação à contagem dos dados, tá? Então, eu posso fazer dessa forma aqui. Então, tanto para preventiva quanto para preditiva, eu posso utilizar essa questão, tá? Então, tem essa questão aí de parte de planos de manutenção. Então, é bem completa em relação a isso. Quando você comentou da gente jogar o manual, enfim, em PDF, para consulta eventual aí do técnico, enfim, de quem tiver à frente. Porém, quando eu tiver que lançar códigos, ou modelos, ou enfim, isso será manual. Eu entendo que terá que inserir manual esses 4, 5 mil itens dentro do sistema. Eu consigo... daí eu acho que seria um pouco pesado demais, mas colocar aqueles características técnicas dessa, um guindaste de, sei lá, enorme, um sensorzinho tamanho de eu consigo jogar a foto e a característica disso dentro, que você mostrou ali que tem uma possibilidade que nem do técnico de ter a imagem. Eu consigo jogar imagens para dentro dessas peças ou não? Sim, tem um módulo de estoque que tem toda a gestão, tá? 5 mil, 10 mil itens, independente da quantidade de itens que vocês tiverem. Outra coisa que tem, tá? A gente tem um aplicativo de Integra Sigma, que ele já vem junto com a licença, tá? Que vocês podem, né, ou fazer integrações com outros softwares, se caso você estiver para utilizar, ou fazer importações em massa, montar em planilhas de Excel, né, e fazer esse cadastramento em massa para dentro do software. Então, eu monto uma planilha de Excel com 20 mil, 30 mil itens e faço esse input para o sistema de forma mais rápida. Para cadastramento dos ativos também funciona dessa forma, eu também consigo utilizar também para fazer esse input em massa. Então, facilita na hora de fazer, né, de fazer a montagem do banco de dados, tá? Outra pergunta. Quando você coloca a interface, você pode receber dados de fora. Você consegue interfacear, digamos, o software da Cummins, que está ali, ou da MAN, ou de quer que seja o fabricante, aquele software de leitura. A gente está trabalhando na hipótese de sacar isso por sistema Wi-Fi, que nem a gente tira no celular aí. O que se faz no teu carro? O teu carro se enfia o OBD lá e tira, ou manda para o teu celular, ou manda para o sistema. Eu consigo interfacear ele, independente dos programas internos, de gestão, de compras, de almoxarifagem, tudo isso aí.
independente disso, fiscal e tal, eu consigo interfacear ele para o outro lado, os softwares internos de cada equipamento, eu consiga evitar esse negócio. O que é o objetivo? Eu amo o Bill Gates, mas eu odeio planilha Excel. Excel, o que eu puder tirar de uma forma automatizada e sistematizada do equipamento, sem a interferência do Excel, ou o que quer que seja, seria interessante. Uma coisa é você fazer interligação dele nos demais sistemas da empresa. Outra coisa é você fazer interligação para os sistemas dos equipamentos. Nós temos unidades que é uma série de sistemas até de operador, enfim. Se eu consigo extrair isso e entrar do outro lado do sistema sem necessidade do Excel. Em relação a isso, tá? Parte de integração com outros softwares, sim, é possível, né? Parte de custo, estoque. Em relação à parte de, por exemplo, né? Eu quero me comunicar com o GPS do carro, né? Que seria mais ou menos isso, ou o computador de bordo do carro. Aí teria que ver quais as informações que vocês querem obter para poder fazer essa integração, tá? Aí tem que ver, tem que ser analisado esse caso para ver quais as informações que querem obter em relação a isso, né? Quais as informações que vão extrair de lá, por exemplo, para jogar no Sigma. Sim? Tá. O propósito é assim. Na verdade, cada equipamento tem um software embarcado. E, além de gerenciar toda a parte eletrônica do equipamento, ele também costuma gerar logs com informações de relatório, erros, coisas desse tipo, que facilitam o auxílio da manutenção, o serviço da manutenção. É nesse sentido que a gente fala de integração. Se o Sigma consegue, lá no guindaste, busca um relatório de log que ele gerou, determinado erro, e consegue jogar dentro do Sigma e a gente fazer a leitura desse relatório dentro do sistema. Sim, para gerar as ordens de serviço em relação aos problemas que ele apresentou, isso? Isso, aí no sentido assim, eu tenho um manual no Sigma e tenho um log de erros, facilitar a solução do problema. Apenas para evitar, de repente, ou você ficar com o pessoal técnico numa tentativa e erro, ou então demandar muito tempo, para de repente você ter que... tem máquinas que o software é embarcado e que tu tem que ter o software do fabricante, mas ele não disponibiliza para você. Mas tu consegue extrair através de um arquivo TXT da vida, alguma coisa, e joga para dentro do Sigma, e ele trataria aquele modelo para você realmente fazer a leitura e identificar o problema e assim facilitar a solução. É nesse sentido que eu comentei em relação a saber quais as informações que quer fazer, tá? Através desse aplicativo que eu comentei do Integra Sigma, ele trabalha basicamente dessa forma. Ou, se o outro software permitir a integração banco com banco, a gente consegue fazer, ou se ele gera um arquivo TXT, a gente consegue também integrar em relação a isso. Porém, tem que ser analisado quais essas informações que vocês querem obter. Por exemplo, quero obter, ele já me gera um relatório de quantas horas trabalhadas o guindaste teve no mês, ou no período, ou na semana, e isso eu quero que atualize uma vez por semana, né? Isso tranquilo. Em relação a logs de erro, aí tem que ver quais as informações e aonde a gente vai inserir essas informações no Sigma para ver a possibilidade dessa integração em relação a isso, tá? Aí tem que ser analisado mais profundamente em relação a esses logs, como é que a gente vai fazer para colocar essas informações e gerar, ou se gerar um alarme lá, e ele já gerar uma OS no Sigma, ou uma solicitação, aí tem que ser analisado melhor em relação a isso, tá? Em relação... Sim, pode perguntar. Tá. Em relação à questão, por exemplo, de eu gerar uma OS e já vir nela tipo um pacote de trabalho, ou seja, as ferramentas que o mecânico vai precisar utilizar, por exemplo, ou vamos supor, o tipo de óleo e com a sua quantidade, no caso, já aplicável naquela OS. Sim, tá. Em relação à pergunta que teve em relação às peças, posso inserir fotos nas peças, tá? Então, eu consigo colocar a imagem de cada peça para indicar o que é cada item no meu estoque, para mim ter a visualização lá. Tá? Isso não tem problema também, tanto como equipamento, tá? Tanto como equipamento, como para a questão também das peças também, funcionários, eu consigo inserir imagem sem problema nenhum.
Em relação ao que tu me perguntaste, em relação ao serviço padrão, para te padronizar a tua manutenção, né, nas ordens de serviço. Deixa eu fechar aqui, ó. Parte de peças. A gente tem aqui, ó, cadastros de serviço padrão. Então, para padronizar a tua manutenção, tem um serviço padrão que determinada manutenção, né, gera uma OS corretiva, mas para aquele sintoma em específico eu já tenho um padrão a executar. Né, eu já tenho as atividades propostas, eu já tenho um detalhamento do que eu vou fazer. Consigo inserir serviço padrão, consigo inserir procedimento de OS, então, principalmente para questão de segurança, podemos utilizar, tá? Então, é um serviço na parte elétrica, eu tenho um procedimento de segurança, que eu tenho que isolar a área, tenho que fazer o bloqueio das máquinas, tenho que usar os EPIs de acordo, tá? Então, eu consigo inserir também serviço padrão, consigo inserir procedimentos de OS, consigo inserir detalhamento da atividade. Então, tudo isso eu consigo controlar dentro da ordem de serviço, tá? Consigo inserir para que saia impressa ou para que o mantenedor possa visualizar em relação a isso. Tá? Então, assim, padroniza a manutenção, né? Então, já tem as atividades pré-determinadas. Rota de lubrificação, né? Que nem perguntou a quantidade de óleo, enfim, a gente tem rotas de lubrificação que pode ser montada, tá? Deixa eu até imprimir uma rota aqui, um relatório de lubrificação para poder entender melhor em relação a isso. Eu vou imprimir também uma OS de preventiva para vocês verem como é que ela sai impressa, para vocês verem os campos que ela sai ali também, tá? Aqui vocês vão pesquisar, vão montar os planos da rota de lubrificação, tá? E aqui vocês podem imprimir. Ó, esse é um exemplo, tá, de uma rota de uma máquina. Então, ele mostra os pontos aonde tem que ser lubrificado, a quantidade de pontos que tem lá naquela máquina e qual o lubrificante que você utiliza, tá? Então, você consegue ter essas informações aqui na rota lá para poder inserir, para poder visualizar. No cadastro do ponto, tá, você consegue colocar cada ponto, consegue colocar a quantidade de lubrificante que você utiliza, tá? Então, consegue vincular qual é a graxa e qual a quantidade de lubrificante a utilizar naquele ponto. Então, já facilita também, né? Consegue depois também tirar até um relatório de consumo, né? Conforme a baixa que for dando na rota de lubrificação, consegue tirar um relatório de consumo para se ter uma média de quanto se está gastando, tá? Então, aqui eu vou imprimir uma preventiva para você. Como é que a gente consulta essa parte de preventiva, né? A gente tem duas opções. O gerador automático de OS preventiva, aqui a gente vai consultar todas as programações de preventiva que a gente tem baseada em periodicidades, tá? Então, periodicidade, o sistema vai avisando, ó, eu vou escolher aqui uma data em específico, tudo que eu tenho para vencer entre o dia 3/6 e o dia 8. Ver se vai ter algum plano para vencer nesse período. Tá? Ele vai pesquisar tudo que tem de plano para vencer nessa data. Tá? Então, eu posso gerar essas OS depois das minhas programações já realizadas. Tá? Vou fazer a impressão dessa ordem de serviço até para mostrar como é que sai a OS impressa, as informações que tem. Então, aqui, ó, ele mostra o código da preventiva, o código da OS gerada, qual é a máquina. Tá? Se eu tivesse vinculado tag e equipamento, apareceria aqui também. Periodicidade que eu indiquei lá, data prevista para execução, tá? Aqui embaixo, procedimento, né? Então eu tenho um procedimento que eu vinculei nessa ordem de serviço, ele sai o procedimento, e aqui ele sai as atividades que eu tenho a executar, ó. Então, tanto a atividade, o tempo previsto para execução, tá? E aqui até posso vincular peças, né? Para mim gerar, ver se eu tenho em almoxerifado essas peças, né? Ou se eu preciso fazer a compra. Aqui é a quantidade requerida que eu vou precisar para essa manutenção. Tá? Então, vou gerar uma vez por semana, uma vez por mês essas OS para mim planejar minha manutenção, eu consigo consultar. Em relação a essa questão aí que você está mostrando, para eu colocar a peça, essa última informação, eu vou ter uma interface com o sistema de compras, de forma que, entre aspas, ao mesmo tempo que eu estou visualizando, eu tenho essa necessidade, o meu sistema de compras, ela vai conseguir visualizar também?
Em relação a isso, não, tá? Em relação a tua, a não ser que tu libere a utilização do Sigma para eles visualizarem lá, tá? Porque ali, na verdade, é só para te consultar e ver se tu tem almoxarifado ou não, que é aquela primeira questão que foi questionado lá, se eu tenho onde inserir essas informações para mim me planejar, né? Ah, o que eu tenho para esse mês de plano? Ah, eu tenho esses planos e eu vou utilizar essas peças nesses planos. Tem almoxarifado? Tenho, beleza. Não tem almoxarifado, tem que solicitar a compra. Tá? Então é mais nesse sentido. E aí a solicitação de compra vocês vão realizar, ou vão pedir requisição de material. Aí tem que ver como é que vocês vão utilizar a gestão de estoque. Se vai ser integrado com outro software, ou se vocês vão utilizar só pelo Sigma. Nesse sentido aí, é integração, tá? Hoje a gente tem Deixa eu só falar um negócio. O estoque de manutenção, o estoque almoxarifado manutenção, independente de eu ter outro software ou não, eu vou querer controlar pelo Sigma também. O que eu quero dentro desse sistema é o dedo duro. Ou seja, a ordem de serviço emitida para o setor, o chefe de setor imprimiu, do chefe de setor para o chefe de departamento, para o supervisor e para o gerente e, se ninguém, para o presidente. Por que você não fez? Alertas, entendeu? Agora, quando gerar esta ordem de compra, esta OS de compra, esta eu vou precisar que jogue para outro sistema. Não vou querer que o pessoal da manutenção baixe aquela ordem de compra e vá lançar no outro sistema. Esta OS, a partir do momento que o responsável pela manutenção deu o ok, ele vai direto para o sistema de compra fazer o processo de compra e ver para mim a autorização. Só que assim, de alguma maneira eu preciso ter input em vermelho. Olha, vai chegar a manutenção daqui de 4.000 horas, nós estamos com 3.500, nós temos isso em estoque de almoxarifado e não foi feito o OS de compra. Aqui que o grande interesse, além de tudo que esse sistema propicia, é a previsibilidade por nós estarmos em um local de difícil acesso. Então, esta ordem de compra, eu não sei de que maneira, ela tem que sair desse sistema e interligar para outro sistema. Se nós vamos ter duplicidade de estoque, isso aí está tudo bem. Mas e aí, Adriana, na hora que for customizar esse sistema, Adriana, isso tem que estar muito claro. Eu não quero interferência humana nesse negócio. Ou seja, o responsável da manutenção deu ok, vai para a compra. A compra providencia. A decisão da compra ou não, tudo bem. Ela vai ser entre a diretoria, o financeiro e tal. Mas ela tem que estar lá. O meu alerta tem que estar lá. Até para que eu possa avaliar o risco. Pô, nós temos peças aí que custam alguns milhares de dólares. Eu tenho que avaliar o risco, se me vale mais a pena deixar o equipamento parado, esperar, comprar, importar, buscar em mercado europeu, americano, ou seja, esta interface da ordem de compra e da previsibilidade, ela tem que sair. Eu não sei de que maneira, Lourenço, mas ela tem que sair para mim. Ô, Freezer, essa questão do controle de estoque e da manutenção por dentro do Sigma, normal, sem problema nenhum, até facilita para a gente. E a integração, sim, pelo que eu vi, foi dito, é possível o Sigma dispare uma ordem de serviço, faça avaliação e dê um alerta. Ó, não tem essas peças e aí vai iniciar um processo de compra. Eu acredito que isso seja possível, sim. Sim, em relação a isso, tá? Tem aqui a parte de requisição de material e tudo isso é interligado, tá? Se for feita a integração com outro software, o que fizer de gestão no Sigma, automaticamente atualiza para o outro software, tá? Quando fizer feita a integração em relação a isso. Então, isso é até muito utilizado, porque hoje tem controles em outros softwares, outros ERPs, que controla essa parte fiscal e financeira e a parte de compra de peças, e o Sigma tem o gerenciamento do estoque. Entrada de peça geralmente é feita por outro software, mas quando faz pelo outro software já atualiza no Sigma.
Eu dou a saída de peça no Sigma para vincular uma ordem de serviço, até para gerar o custo dessa ordem de serviço, para mim poder extrair em gráfico e relatório depois. Essa saída automaticamente atualiza na quantidade de peças no outro software também, através dessa integração, tá? Quando eu fizer uma requisição de material pelo Sigma, essa requisição, se integrada com outro software, ela já cai para o outro software lá também, tá? Então, em relação a isso, é tranquilo, tá? Só tem que definir as bases de integração, quais são as informações que serão integradas com o outro software, quais são os outros softwares, tá? Mas em relação a isso é super tranquilo, faz a gestão pelo Sigma e automaticamente atualiza no outro software. Comprou a peça, chegou a peça, automaticamente ela vai cair já na quantidade do Sigma ali também, tá? Então, em relação a isso, é bem tranquilo para essa gestão de estoque, tá? Só tem que definir as bases e as informações por qual vai querer fazer essa integração, né? Quais as informações serão integradas, no caso, né? Então, relaxa, meu chefe. Isso é tranquilo, é fácil de fazer. Tá? Tranquilo? Em relação aos planos de manutenção, a gestão de ordem de serviço, tá? A gente tem aqui alertas. Então, aqui o alerta aqui o próprio sistema já começa a avisar o que tem de OS pendente, o que tem de solicitação de serviço pendente, né? Então, solicitação de serviço é quando vem de um problema de corretiva. Foi lá na máquina, o operador aconteceu um problema lá, ele está visualizando o problema e ele quer solicitar o serviço para manutenção. Ele pode fazer via tablet, via smartphone, ou até mesmo via desktop, se ele tiver acesso ao aplicativo de solicitação de serviço. Então, tem as 3 formas para solicitar o serviço. Recai na manutenção, a manutenção vai fazer a tratativa de acordo com a necessidade, vai avaliar a solicitação, vai poder aprovar ou reprovar, né? Aprovando, gera um código de ordem de serviço e aí vai tratar, né, de acordo com a necessidade, se precisa botar um serviço padrão, se precisa comprar peças, então fica todo o histórico ali registrado do serviço, tá? Então tem toda essa parte de gestão também de corretivas em relação a isso. O sistema ele já vai gerando avisos aqui, então automaticamente vai atualizando. Caiu uma solicitação de serviço, ele já vai somando aqui. Caiu uma OS, ficou uma OS pendente, ele já vai avisando aqui. Então todas as OS pendentes. Tá? Eu clico aqui nas OS pendentes, ele abre o alerta de programação. Esse alerta de programação eu posso setar para que ao abrir o sistema ele também já me apresentar esse alerta, mostrando o que eu tenho de programação pendente de planos de manutenção. Perdão. O que eu tenho de manutenção pendente de planos de manutenção, né, através das datas de execução. Tá? Posso até botar uma data mais à frente para que ele me avise não só o que eu tenho pendente, mas o que eu vou vir a fazer. Tá? Então, posso filtrar. Aqui eu posso filtrar também, tá? Então, em relação a isso, eu consigo filtrar aqui, filtrar por máquina, por célula, por departamento. Então, conforme o meu cadastramento, tá? Então, aqui os planos de manutenção e aqui as ordens de serviço que eu tenho pendente, tá? Então, eu tenho várias formas de consultar todas as ordens de serviço que tem pendente aqui no sistema, tá? Dentro dessas pendências, eu ainda tenho aqui, ó, visualizar pendências. Eu consigo ver, né, se eu lancei lá na OS um motivo de pendência. Por exemplo, eu tenho a opção, eu comecei a executar ou eu não vou conseguir executar aquela ordem de serviço por algum motivo. Exemplo, aguardando compra da peça. Né, aguardando a peça chegar. Eu posso colocar esse motivo lá na pendência e depois eu consigo filtrar aqui por motivo de pendência, tá? Vai aparecer aqui os motivos das pendências, as OS, tá? Então eu consigo ter aqui o aviso, vou conseguir a qualquer momento que eu quiser vir aqui e pesquisar essas ordens de serviço que eu tenho pendente e ver os motivos pelo qual está pendente. Por que não foi vamos supor, a gerência ou a diretoria questiona, por que aquela máquina está parada lá, o que aconteceu com ela? Pode vir lá, pesquisar e ver, tem a OS pendente para ela que está aguardando a compra da peça tal lá que a gente não tinha. Ou está aguardando uma liberação de segurança. Ou está aguardando a liberação de engenharia. Entendeu? Então pode colocar esses motivos e daí facilita no controle, tá? Então o sistema vai apresentando aí. Nesse sentido, nessas notificações, é possível configurar que o sistema, quando tu tem uma OS ou uma preventiva programada e ela não foi realizada dentro do prazo, ele começar a emitir alerta via e-mail, manda e-mail para um coordenador, não foi atendido em X período, manda e-mail para o coordenador e para o gerente.
e assim sucessivamente até chegar no presidente, dono da empresa, para ver se resolve isso. Em relação a esses e-mails, tá, de alerta, a gente tem que ver porque a gente estava em desenvolvimento para que isso possa ser feito, tá? Então, ele ainda não está 100% ativo. Então, a gente ainda não disponibiliza isso em relação a esse tipo de alerta por e-mail, porque a gente está trabalhando em cima para liberar. Na verdade, deixa eu explicar a nossa cidade nesse sentido. É que, de repente, tem uma preventiva. E aí o sistema notifica, mas por algum motivo X, a coordenação lá da manutenção não obedeceu à programação. Então, ela é alertada. Se somente ela for alertada, somente ela vai saber quando vai querer fazer ou poder fazer. A partir do momento que ela é alertada, na segunda vez, alerta ela e o chefe dela. Na terceira, alerta ela, o chefe dela e o diretor. Então, em algum momento, alguém de cima vai descer cobrando isso. Então, é nesse sentido que a gente está precisando. Não, entendi. Em relação a isso, tá? Isso eu entendi, mas em relação a isso, esses avisos ainda não tem, tá? Assim, de disparar e-mail, não tem. Tem acesso que o próprio, né? Vocês podem acessar e ver, ou questionar e pedir, uma vez eu preciso de um e-mail uma vez por semana com as pendências, uma vez por dia, ou uma vez por... Mas o sistema, como por ele próprio enviar esse e-mail, ele ainda não envia, tá? Esse aviso de atraso, que nem, principalmente nessa hierarquia que tu comentou. Dá um alerta, atrasou aqui para manutenção. 2 dias depois atrasou para manutenção e já cai lá no... Isso ainda não é possível fazer, tá? Tá. É um dedo duro total, né? Ele ainda não chegou a todo esse nível ainda, mas a gente já está trabalhando em relação a isso, tá? Fazer essas questões de e-mail em relação a esses disparos desses e-mails, tá? A gente está trabalhando até em relação a isso, mas ainda o sistema, nesse nível, ele ainda não consegue atingir. Alô? Estão me ouvindo? Sim. Opa, tudo bom? Desculpe, eu estava aqui só de ouvinte, mas sobre esse ponto que o Lourenço colocou, ainda que ele não mande um workflow ali com os alertas, as tarefas pendentes, eu tenho a possibilidade de fazer algum tipo de análise em BI, em alguma outra plataforma, para poder mostrar, né, as tarefas mais atrasadas, o que tá pendente ali. Poder fazer a leitura direto na tabela do sistema e preparada aí numa plataforma corporativa nossa aqui, essa informação é possível, né? Sim, tem aqui a opção, tá? Dentro do suporte técnico, deixa eu ver aqui, via SQL. Então, tem uma imagem SQL, vocês conseguem fazer separadamente em relação a isso. O sistema, ele gera ele gera avisos, né, através dos botões de alerta de programação, enfim. Mas através do SQL, vocês conseguem montar ele à parte para que isso possa ser configurado. Ok. Tá? Então, via SQL, aqui tem um SQL livre, então vocês conseguem montar sem problema nenhum. Até pesquisas customizadas, enfim, né, preciso tirar um relatório que o sistema não oferece ou fazer um compilado de relatórios, e em SQL eu consigo utilizar, sem problema. Em relação à gestão, né, então a gente viu a parte de cadastramento, né, que tem um cadastramento completo. A gente viu a parte da gestão como um todo, né, em relação aos planos de manutenção. Ficou alguma dúvida, algum questionamento? Ou está tranquilo por enquanto? Bem, tecnicamente da infra, que é para que estão em Jamin, está tranquilo. Pessoal, Carla, Nil... Para mim também, por enquanto, está tranquilo. Depois eu queria ver só a parte de relatórios também, que para mim seria interessante. Era isso que eu ia mostrar agora, a parte do cheque, tá? Então, aqui no cheque é onde a gente consegue extrair gráficos, relatórios e indicadores de manutenção. Então, custos, né? Além da questão de custo, relatório de custo, gráfico de custo, custo de peça por máquina e por tipo de OS. Então, eu consigo extrair. O módulo de custo ele é específico, então eu consigo criar até permissões, além de ter o cadastro de usuários, além de eu ter níveis de acesso
parametrizados para cada usuário, eu ainda na questão do custo, eu consigo ter usuário específico para custo, tá? Porque devido à questão da valorização do homem-hora, né, e outra questão de salário, então para mim, porque a gente sabe que o custo de manutenção é as horas trabalhadas, né, cada mantenedor tem um valor hora, os custos de peças incluídos nas OS ou serviços adicionais, que também podem ser inclusos. Né? Então, esse aí que já vai gerar como um todo a questão do custo de manutenção, né? O custo das ordens de serviço. Então, essa parte de custo, porque como a gente precisa fazer a valorização do HH, né? Para poder extrair o gráfico em relação a horas, né? Valorização de horas, então ele pode ter uma permissão específica, tá? Consigo aqui, então, gerar relatório de custo, gráfico de custo, tá? Esses relatórios, não só custo, mas como os outros relatórios, eu vou mostrar também mais alguns. Eu consigo montar ele de acordo com a minha necessidade. Então, por exemplo, eu quero extrair de um departamento em específico da empresa, eu quero extrair de um setor em específico, de uma máquina em específico, eu quero ordenar para que ele separe por departamento. Então, ele tem até 3 campos de filtro de pesquisa, para que torne o gráfico mais objetivo possível, ou relatório, nesse caso, relatório. Né? E até 3 visualizações, tá? Então aqui eu consigo extrair um relatório de custo baseado em horas trabalhadas e peças consumidas dentro das ordens de serviço, tá? Até vou fazer um exemplo rápido aqui para vocês visualizarem, tá? Separado por máquina. Então aqui vocês podem filtrar por datas, tá? Podem ver que até vou botar uma data aqui, ó, de um período mais antigo, que é o que eu tenho de informação no meu banco aqui. Tá? Então aqui tem as ordens de serviço, ele vai gerar, então eu fiz um filtro aqui básico, tá? O que eu indiquei, que de todas as ordens de serviço que eu tenho, tá? Código de OS que eu tenho, no período do dia 1º/6 até o dia 30/8/2015, visualizado por máquina, tá? Ele me gerou o gráfico, mandei imprimir só das concluídas, tá? Poderia a opção só de todas as OS, ou somente das pendentes, ou somente das canceladas, informações em horas trabalhadas e peças. Tá? Eu consigo exportar para o Excel esse relatório e consigo fazer a impressão normal, tá? Para que ele me mostre as informações, ó, o valor de hora, tudo que eu gastei, tá? Valor de peça que eu gastei dentro da OS, tá? Por máquina, tudo certinho ali. Então ele me dá todos os valores conforme eu valorizei lá no HH, tá? Então esse é um relatório de custo. Para os outros relatórios, a questão de pesquisa aqui é a mesma, tá? Gráfico, a diferença do relatório para o gráfico ele é objetivo. Também tem o gráfico aqui. Então, ó, por exemplo, eu vou fazer a mesma questão aqui, ó, máquina. Eu vou botar aqui o mesmo período de pesquisa lá, do dia 1º/6/2015 até o dia 30/8/2015. Tá? Então ele vai me gerar um gráfico aqui de custo. Ó, ele me gerou mostrando por máquina, tá? O custo que eu tive, qual a máquina que é o meu ativo principal, que mais me gerou custo. Poderia colocar aqui departamento, poderia colocar funcionário, poderia colocar outras informações, tá? Ou até filtrar dentro dessa injetora qual o código de OS, até para mim ver a questão de histórico, né? Então, ó, eu tenho ali, ó, eu vou, dentro do mesmo filtro, eu vou utilizar outro campo aqui para pesquisa, ó. Eu sei que foi na injetora 01, certo? Então eu vou tornar aqui, ó, só na injetora 01, eu quero visualizar por código de OS. Tá? Então ele vai me mostrar dentro da injetora 01 qual o código de OS mais me gerou custo. Código 1. Posso ir lá buscar o histórico desse código de OS, ver o que foi feito nela, até para poder justificar o gasto, né, o porquê que teve um maior custo nessa ordem de serviço. Então aqui relatório de custo, tá? Cheque da mantenabilidade. Então aqui é tudo que for relacionado a horas
de manutenção ou até mesmo a própria manutenção. Tem um próprio relatório de horas trabalhadas aqui. Então, tudo que for de hora trabalhada, eu consigo extrair aqui. Posso tirar a hora trabalhada por máquina, hora trabalhada por funcionário, posso por tipo de OS, onde é que eu estou gastando mais, é em corretiva, é em preventiva, é em lubrificação. Pode perguntar. Deixa eu fazer uma pergunta. Em relação, dentro do sistema, eu conseguiria colocar o tempo de trabalho de cada equipamento por local de atuação? Assim, para que eu possa prever não só uma parada, mas vou saber assim, o equipamento já trabalhou mais do que o outro, em cada local de atuação. Eu vou ter que parar esse equipamento, seja para lavar, para lubrificar, e eu vou ter também um indicador que vai me mostrar o equipamento que trabalhou mais do que determinado equipamento este mês, porque se eu tenho vários equipamentos que podem fazer o mesmo serviço, entendeu? Eu quero por local de atuação, por quantidade de horas ou dias dentro de cada tipo de serviço. Tá, mas aí tu tá falando relacionado ao tempo de trabalho do equipamento. Sim, mas isso, por hora trabalhada deles, mas por local de atuação, dentro do sistema, um equipamento... Vou te dar um exemplo, a gente trabalha com navios. Eu vou saber que cada equipamento trabalhou em 5 navios, vamos supor, um mês. Entendeu? Aí essa parte é mais a parte já entra a parte de trabalho, mais em questão de produção, não tem em si uma questão de manutenção. Ali tu vai conseguir extrair por horas, né, o relatório de produção dele por horas, ou de repente teria que ver, né, para colocar uma OS. Mas... Eu entendi o que o Nelis falou. Como a gente tem, vou dar um exemplo, acho que é isso, daí você me corrige se estou certo, Nelis. Você tem 5 grades. Aí eu quero, como tem navio que trabalha 50 horas, outro 80, outros. Eu tenho 5. Eu não quero eu quero ter um equilíbrio entre esses 5. Digamos que todos os 5 trabalharam 500 horas mês. Aí eu não quero que um trabalhe 300, o outro trabalhe 30, ou seja, que eu conseguisse fazer uma programação roticiária desse equipamento. É nesse sentido. Nós temos, sei lá, 5 do mesmo. Então, às vezes, o que eu vejo aqui? E o cara detona o grave número 1 e o número 2 ficou parado. Daí, quando estourou o 1, o 2 é pau. É fazer tipo, uma gestão igualitária dos equipamentos, tentar minimizar essas diferenças que nós temos. Ou seja, casar a informação de hora usada por atividade, por navio, versus o horário total. Tem que bolar alguma coisa nesse sentido para que ele... Não, nesse navio vai operar o grave 4 e 5 ao invés do 1 e 2. Aí esse 4 e 5 ultrapassou. Daí essa gestão do equipamento para que o equipamento a gente tenha previsibilidade, acompanhe eles sempre próximos de utilização e consiga se programar a parada, a manutenção, enfim. Isso é uma coisa importante que ele colocou, que a gente não faz aqui. Sim, eu entendi o questionamento, mas é voltado mais a tempo de trabalho e operação, né? Mais voltado a tempo de trabalho e operação por departamento ou por localização, que seriam os navios, né? Então, aí, nesse caso, teria que ver a opção de customizar, pois não tem um relatório, um gráfico específico para esse tipo de controle, tá? Para esse tipo de gestão. É isso mesmo aí que foi colocado pelo seu Frisoli, essa questão aí, até mesmo para programar a questão de limpeza, lubrificação, e poder entregar com mais segurança e o equipamento mais pronto para a operação, para trabalhar de forma melhor. Nesse caso aí, não sucatear só um determinado equipamento, se a gente tem vários. Eu entendi, seria mais voltado para um plano de produção, um PCP, que é o plano de produção de atividade, dele executando. Então, hoje eu vou, né, dentro desse navio, uma semana vai trabalhar o ativo 1, outra semana o ativo 2, outra semana o ativo 3, para que eles todos, né, possam trabalhar em si de uma forma igualitária dentro do mês ou dentro do determinado período. Mas esse controle no Sigma vocês não conseguem fazer, tá?
porque, como eu já comentei, é mais voltado para a questão de PCP, é mais voltado para a produção como um todo, em relação à utilização de trabalho do equipamento. Poderia haver uma questão para customizar, ou talvez uma adaptação, tá? Algum De alguma forma dentro do sistema para conseguir controlar isso. Você tem conhecimento ou sabe de algum outro pequeno sistema de prateleira que pudesse ter uma integração contigo aí? Nesse ponto aí é um negócio importante para a gente, tá? Eu quero se levantar, talvez algum outro complemento ou um periférico. Eu quero sair, que eu te falei, eu amo o Bill Gates, mas eu tô louco para sair do Excel. Alguma coisa que pudesse interfacear, porque nós trabalharemos com tablet no cais, o Grab 1, navio tal, e ali tem horário, início da operação, término da operação. Isso, essa coleta de dados a gente vai ter. Agora tem que trabalhar com dados. Frisoli, acredito isso que o sistema da Blue Marble possa nos ser mais útil nesse sentido, tá? Que ele vai controlar as horas de operações, então, nesse sentido, acho que ele nos atende, viu? Só uma observação. Quando a gente fala assim, na questão que é mais questão operacional, de uma certa forma, a gente sabe que a manutenção está alinhada ali, andando junto com a operação. Então, quando a gente pontua essa necessidade, é mais no sentido assim, não desvincular a operação, mas que impacta direto na manutenção. Por isso que é a necessidade e a solicitação. Sim, não, em relação a isso, é bem tranquilo, é normal, tá, esse controle, mas infelizmente o Sigma em si, né, ele não consegue ter esse controle em relação a isso, né, faz parte, vai impactar direto, porque é que nem foi comentado, se um está trabalhando demais e o outro que está lá disponível não está trabalhando, óbvio que vai estourar na manutenção depois, porque vai gerar manutenção antes do prazo determinado, pois está sendo um mais utilizado que o outro, e o outro está lá parado, e aí o custo vai acabar aumentando, isso é normal. Porém, mas é por isso que eu quero inverter a lógica. Eu quero que a operação disponibilize o equipamento, a manutenção disponibilize, e não a operação decida. Ao contrário, para o navio tal, estarão disponíveis o Grab 135, o guindaste tal, a máquina empilhadeira tal, para carregadeira tal. Eu quero eu quero inverter esta lógica. E aí eu acho que tem que, viu, Lourenço, independente do outro sistema trabalhar, eu acho que a gente tem que avaliar a possibilidade ou de customizar, ou da gente, olha, a gente tem problemas dentro da manutenção, a gente vem conversando muito com equipamentos que a gente fez reparo e acabou demorando no uso. Agora vai usar aquilo que, por falta de uso, não trabalhou. Essa gestão que o Nielson colocou aí, eu não sei se fica mais prático a customização, comprar um periférico, mas isso eu preciso que esse controle saia da manutenção para a operação, e não o vice-versa. Porque no vice-versa, essa prova a gente já tem. Não funciona em todos os lugares que eu passei, nunca funcionou. 40 anos que eu trabalho com isso, eu nunca vi funcionar. Eu quero inverter essa lógica. Eu quero que os equipamentos disponíveis são esses. Não, eu quero operar com o Grab 1, 2 ou 3. Você não quer nada. A manutenção está colocando esses equipamentos à sua disposição. Nós temos que inverter essa lógica que, no meu modo de ver, ela é burra. Não, existe dois pontos, tá? Um é você da onde é a fonte da informação. Outro é quem vai tratar e usar essa informação. O que dizer é que o software operacional vai ter essa informação no seu banco de dados, que vão ser tratados dentro do software pela gestão da manutenção, e ela vai determinar a orientação com base nessa informação. Isso que eu quis dizer, para que a gente não tenha que inserir o mesmo dado em dois sistemas diferentes. Essa é a minha ideia, tá? Mas só um complemento ao ponto que o Frisoli comentou,
a ingerência, a interface entre eles deve ser, por uma questão de segurança e de preservação do ativo, a programação da operação em relação à disponibilidade de ativos que a manutenção oferece. Então, a hora que ela bloqueasse um ativo por conta de uma manutenção preventiva, eu tenho que planejar a minha operação já não considerando a disponibilidade daquele ativo. Salvo situações extremas e esporádicas, mas aí isso é alinhado na alçada da diretoria, né? Alguma exceção que precisa ser aberta. Então, seriam exceções da regra. Eu entendo, Cláudio. Eu quero dizer que vai ter uma interface para o Nielson, que ele vai atualizar as informações, e essa interface dele vai buscar informação no sistema operacional, de informações para ele controlar o equipamento. Então, aquilo chegou na tela dele, eu sei, o Grab 2 está com tantas horas, o Grab 3 está com tantas, então eu vou disponibilizar o 3 para a operação nesse momento. Aí ele direciona, a manutenção direcionando para a operação, liberando equipamento. Mas as informações elas têm origem num sistema que é de controle operacional. Ok. Assim, a partir desse contexto, assim, até para não delongar muito aqui, isso pode depois alinhar isso internamente e ver com a Sigma como podemos fazer essa relação. Mas aí ele pode tocar Eu sou fã do Steve Jobs e já vi que ele não funciona aí no Sigma. Mas também, mesmo sendo fã do Bill Gates, se o Nielson tiver que pegar um sistema, baixar para um Excel e relançar no outro, não funciona. Ele tem que extrair essa interface, tem que ser automática. Automática, isso não é ter empenho manual, não é ter nada na mão. Excel jamais. Uma pergunta. Esse controle de horas que vocês comentaram aí, ele já gera automaticamente, né? E isso vai ser provavelmente integrado para que essas informações de horas de trabalho já sejam inseridas diretamente no plano da máquina. Né? Não, tranquilo. E aí o Sigma só vai lá disparar o alerta lá, ou vocês vão gerar, através das pesquisas ali, o alerta de quando vai atingir essa programação. Então vai ficar, no caso, ele vai ficar automatizado, uma vez por dia ou uma vez por semana, como for programado, para que essa quantidade de hora trabalhada, ela já seja lançada automaticamente no Sigma, isso? Não, tranquilo. Tá? Em relação a isso, tranquilo. Aí, essa é a questão que eu comentei em relação às bases a serem integradas, que a gente tem que discutir para ver quais as informações. É possível fazer essa integração, porém tem que definir as bases e quais as informações a serem integradas, né, para poder montar essa integração, mas isso é possível integrar também, sem problema, tá? Se já tem algum software que controla essas horas, faz integrado com o Sigma e coleta essas informações sem problema nenhum, tá? Então não tem a necessidade de alguém estar inserindo informações, o próprio software já vai coletar um do outro. Em relação a relatórios e gráficos, então, a gente tem outros relatórios, além de cheque da mantenabilidade, né? Então, aqui, gráficos de horas trabalhadas, de máquina parada, tá? Então, aquelas ordens de serviço que foi gerada, que afetou a disponibilidade do ativo, a gente consegue extrair aqui, ver quanto tempo ficou parada essas máquinas, quantas horas de manutenção eu tive trabalhada, então, por área executante. Então, eu posso saber também quem mais trabalhou, foi eletrônica, foi mecânica, foi elétrica, né, hidráulica, enfim, né, as áreas executantes que eu tenho, quantidade de ordem de serviço, então, consigo tirar relatório, taxa de ocupação, eu consigo medir a manutenção e ver, né, se eles estão trabalhando de acordo, se aquilo que tem disponível lançado para eles está sendo preenchido e qual o grau de preenchimento em relação a isso. Então, qual é a taxa de ocupação deles, se estão atingindo 70%, 80%, 90% do horário disponível em lançamento em ordens de serviço. Então, o sistema ele vai conseguir facilitar em relação a isso também, tá? Sem contar que a gente tem outros gráficos, programada versus realizadas, comparativo por tipo de manutenção. Então, o que eu estou fazendo mais? Estou fazendo mais manutenção corretiva, mais manutenção preventiva, mais lubrificação, mais checklist, então, enfim. Então, aonde eu estou gastando mais horas trabalhadas. Então, tudo isso o sistema consegue
extrair, tá? Em relação a relatórios, gráficos e KPIs também, backlog, MTBF, que é o tempo médio entre falha, MTTR, que é o tempo médio de reparo, tá? Então tem indicadores de confiabilidade, indicadores de disponibilidade, que aqui nos gráficos e indicadores a gente consegue extrair também. Então, de forma já automática no Sigma, tá? Então, aqui, ó, indisponibilidade de máquina, tempo médio de reparos totais, ó, eu consigo filtrar. Confiabilidade de máquina, então aqui ele já também já me mostra, né, através dos indicadores aqui, já dá a fórmula. Absenteísmo, né, então total de hora perdido por relógio ponto, se tiver isso integrado eu consigo obter. Então tem diversos indicadores de manutenção aqui que o sistema vai facilitar, tá? Então aqui já tem outros indicadores, ó, tempo médio de reparo por máquina, enfim. Esses indicadores, esses KPIs aí, principalmente disponibilidade, confiabilidade, o tempo médio entre falhas e reparos, ele vai ajudar realmente muita gente, porque hoje é feito tipo um controle no Excel, então, tendo já automático, ele pegando as horas e já calculando tudo, para a gente vai ser muito bom. Sim, ele já pega de forma automática, através, né? Então, o MTTR, ele pega o total real lançado já das horas trabalhadas, tanto por máquina quanto por funcionário, né, que é o tempo médio de reparo. O MTBF, ele já vai buscar a informação de disponibilidade de máquina, já vai buscar a informação da escala de trabalho prevista para ela, né, e aí já vai fazer o compilado lá pela quantidade de falha que ela teve e já vai te dar o MTBF. Então, tudo de forma já automatizada conforme os lançamentos de horas, né? Conforme for preenchido o lançamento de horas, então, os campos a serem preenchidos na OS. E horas trabalhadas, enfim. E essas horas trabalhadas, elas podem ser lançadas, tá, de duas formas. De forma manual, né? Vai colocar no papel e o mantenedor vai lá e faz o lançamento. Ou de forma automática. Tá? De forma automática, o que seriam essas horas de forma automática? Via Sigma Web, que ele pode lançar de forma automática, então iniciando o serviço e finalizando o serviço de forma automatizada, então início e fim de trabalho dele. Vou até mostrar aqui para vocês em relação a isso, tá? Então aqui, ó, tem a ordem de serviço, a gestão no Sigma Web também, né, mais utilizado para gestão de OS. Ó, estamos trabalhando em uma OS, então eu consigo lançar a OS e finalizar ela. Então aparece todas as horas trabalhadas, tudo que eu consigo fazer e finalizar aqui. Tá? Então ele tem a opção de iniciar trabalho. Então ele já dá a hora inicial de trabalho dele, depois qual OS que ele está trabalhando. Pode até lançar peças aqui que ele consumiu. Então isso eu posso fazer via web e posso fazer via app, né? Que é via app via Android. Tá? Pode perguntar. Além da manutenção, do controle da manutenção, dentro do Sigma, dentro do sistema, a gente também consegue fazer o controle de consumo médio dos equipamentos, porque hoje a gente também faz o controle de abastecimento e consumo dos equipamentos. Dentro do sistema teria como a gente fazer isso, o consumo médio, o consumo total, até mesmo é um indicador para a gente da performance do equipamento. O equipamento está com bom rendimento, não está, pode ser, está com alto consumo, ou está com consumo bom, ou está com consumo médio. Isso também seria importante para a gente, entendeu? Em relação ao consumo de combustível, fala, né? Uhum. Tem a produtivo e abastecimento, e aqui vocês conseguem ter o controle de combustível, de itens de abastecimento, o gráfico de disparo ideal, coletor de leituras, cadastro de rotas. Então tem o controle da parte de abastecimento também usado.
né? Isso é usado por empresas de logística para questão de frotas, né? E pode ser utilizado para vocês também, sem problema nenhum, tá? Já vem tudo incluso dentro do próprio software. Tá? Mais algum questionamento? Eu tenho. Vamos voltar para o lado da implantação. Né? Eu acho que a questão técnica, o software atende, com algumas ponderações, que nem essa última aí do Nielis, do rodízio de equipamentos. A gente tem que ver como é que vai tratar isso, né? Quando a gente começa a tratar com muitos softwares, a probabilidade de clash de informações aumenta bastante. O que eu queria entender um pouco é, na tua visão, primeiro, como vocês fariam essa implantação? A gente teria, até o motivo da Adriana estar indo para a manutenção, é para a gente estabelecer os processos. Eu sou contra customizar ou informatizar a burrice. E depois que a burrice vai para dentro do computador, para você detectar ela, para dentro do sistema, detectar ela dá um trabalho, um desgaste bem maior. Então, eu queria entender qual é o processo de customização, se nós teremos algum consultor, algum técnico, por um período disponível aqui, presencialmente, até porque a nossa atividade ela é uma atividade um pouco diferenciada. A pessoa tem que entender, olhar, não é tão simplista assim, e ninguém aqui de nós, ou qualquer pessoa que trabalhe, por mais experiência que tenha, consegue passar a diversidade e a urgência. A gente trabalha no nosso meio, tudo nasceu para antes de ontem. A gente tenta programar, mas tudo aconteceu até para os altos custos que representam um navio, uma hora parada, um equipamento, enfim. A gente fala em valores muito grandes, com uma rentabilidade muito pequena. Ativos muito caros, ativos de 3, 4 milhões de euros, peças caríssimas de sobressalente. Então, eu primeiro, eu gostaria que a gente fechando essa contratação de vocês, como seria o processo de implantação. Que eu não quero simplesmente comprar o software e ter que ficar discutindo por telefone, e isso não vai funcionar. Nós teremos que ter um técnico aqui, alguém que possa, em contato com o pessoal da manutenção nossa, poder fazer essa interface e dentro dos padrões de software e tal que o Lourenço está acompanhando. Eu preciso conciliar, mas eu preciso que alguém venha aqui entender o nosso processo, ver o nosso processo. A gente vai ter que... E aí não dá para ser aquele negócio que hoje veio, a gente está conversando com um técnico, amanhã é outro, depois da manhã é outro analista, senão a gente vai cair em alguns erros que a gente já cometeu anteriormente na implantação de sistemas. Então, é isso. Outra questão, a gente entender também esse relacionamento. Esse é um negócio que a gente... eu, particularmente, sou contra a nuvem, mas como a gente vai conviver, por exemplo, pelos próximos 5, 10 anos, independente se a gente vai optar por atualização quando tiver, se a gente vai optar por uma questão de manutenção continuada. Isso é uma decisão financeira, não uma decisão de utilização do software, tá? E é óbvio que a gente vai agregar equipamentos, a gente vai mudar. Então, hoje tem um guindaste Gotland, amanhã pode ter um guindaste, sei lá, Fantuve, na outra pode ser um Liber, e isso a gente vai trocando. Esses guindastes também têm uma vida útil aí de 10 anos, digamos. Então, como será a relação COP-Sigma? Se ela vai se dar no modelo direto COP-Sigma, ou
é o modelo daquele que vocês têm representantes pelo Brasil inteiro, tipo a TOTS, tem revendedores locais. Eu não falo com a TOTS Joinville, eu falo com um camarada que é o dono da TOTS. Diferente de, por exemplo, um SAP, alguma coisa assim. Como será a nossa relação? Como será a nossa implantação, cronograma, tempo, prazo, e como será a nossa relação institucional, CNPJ COP, CNPJ Sigma, num médio e longo prazo. Então, tá? Em relação à parte de implantação, né? A instalação ela é feita pelo nosso TI, talvez a gente vai esse contato pelo nosso TI interno, tá? Do pessoal daqui. Parte de consultoria tem que ser analisada em relação à parte de implantação, tá? Devido a essa questão desses consultores que a gente tem, tá? Em relação a isso, até devido à pandemia, questão de poder se deslocar, mas o contrato feito, contrato de manutenção, auxílio, suporte, é tudo diretamente com nós. Tá? Então, gerou dúvida, gerou erro no software, é os nossos analistas, os nossos programadores que vão tratar parte de consultoria, de dúvidas operacionais do software, né, em relação ao uso, cai para mim, né, ou cai para o nosso setor de suporte interno nosso. A parte de implantação, né, tem que ser definida conforme a necessidade de vocês em relação a isso, para a gente ver quanto tempo precisa, né, quantos dias, né, vão utilizar o consultor aí. Dentro dessa implantação, ele faz toda a parte de cadastramento, né, então define junto com vocês como vai ser esses cadastros, para ver, então, referente, eu quero tirar gráficos dessa forma, relatórios dessas informações, assim. Então, ele vai ajudar a instruir a montar esse cronograma, a essa estrutura, né, que a gente fala, a parte estrutural e a parte de cadastramento dos ativos, para que isso facilite na questão de vocês extrair gráfico, relatório e até na gestão do dia a dia do software. Dentro desse período também já é passado treinamento para o pessoal, né, para que isso possa facilitar já no entendimento da gestão de como utilizar o software. Então, isso tem que ser definido em relação a valores, né, a parte da implantação, de consultoria de implantação, tá? Mas, geralmente, o tratamento é só essa parte que é nessa situação que a gente está agora, é uma situação à parte devido a essa parte de consultores, tá? Mas, o relacionamento, geralmente, é Sigma com a empresa, tá? Então, a parte principalmente de questão de suporte, de dúvidas, erros e atualizações em si. Então, é mais nesse sentido. Tá? Tem que ver só a questão da implantação devido, como tem essa situação da pandemia agora, né? A gente não tem nenhuma previsão em relação a quanto tempo isso vai demorar ainda, em relação aos acessos, em relação a essa liberdade. Então, a gente criou esse projeto até para poder abranger um melhor atendimento em relação aos clientes, né? Para que tenha um consultor até mais próximo, para se tornar mais viável o acesso em relação a isso, tá? Mas isso também a gente pode na hora da negociação, a gente senta e define em relação a isso também. Da minha parte, agora é com vocês, pessoal, que vocês têm algumas dúvidas, qualquer coisa, podem tirar aí. Em relação ao entendimento em si, na questão do software, a manutenção também, uns pontos que a gente colocou está tranquila, se forem atendidos. Só em relação a essa questão, por exemplo, suporte, vocês têm alguém aqui em São Luís, só para me entender, ou teria que ser mesmo alguém externo, no caso, a necessidade de vir? Não, interno da empresa não, um consultor interno aí não, teria que ser alguém externo, né? Nesse momento não teríamos ninguém disponível aí para esse serviço em relação a essa parte de consultoria, tá? Na verdade, a gente está alocado aqui em São Leopoldo, né? Eu que a parte de consultoria aqui, então devido à pandemia a gente a gente minimizou bastante essa questão, então a gente não tem consultores né, em questão de CLT ou consultores da própria empresa. Tá? Tranquilo?
Mas isso também na negociação a gente vai vendo em relação a isso, né? Até a questão de tempo, porque antes de ter a implantação em si, de cadastramento e parte operacional, né, é preciso definir a parte de integração e instalação do software, né? Então acredito que isso também vai gerar um certo tempo devido a essas questões de você ser umas questões mais particulares em relação à integração com outros softwares, tá? Então, mas isso a gente vai conversando no período, então, tanto em contato comigo, né, ou em contato com o comercial nosso, para a gente ir definindo essas bases e definindo as datas para a gente ir conversando em relação a isso, tá? Então, da minha parte, o que eu tinha para mostrar do software era isso, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, podem ficar à vontade. Acredito que foi satisfatória a apresentação, tá? Tem alguns pontos que ainda temos que conversar e alinhar a demanda, aquilo que queremos, aquilo que o sistema oferece, mas no contexto geral não tenho nenhuma dúvida, nenhuma consideração a fazer. Eu acho que atende, né, dentro da nossa expectativa. Realmente a gente vai ter que discutir internamente algumas outras realidades. Eu entendo que esse software é para uma gama de empresas diferentes da nossa atividade, mas eu acho que, assim, ele atende com muito pouca necessidade de customização. Mas eu vejo necessidade de ter algumas customizações em relatórios, coisas pequenas que são telas, isso eu não vejo problema, isso é uma coisa muito fácil de se resolver. Mas eu acredito que algumas coisas a gente vai ter que avaliar internamente, viu, Adriana? Monitorar os processos internos aí, algumas... isso, na verdade, é um software para a linha industrial, que nem ele falou, para logísticas, equipamentos móveis e tal. A gente vai ter que dar alguma customização, viu, Lourenço? A gente vai ter que fazer. Mas qualquer dúvida, você pode contatar sempre. O nosso focal point é o Lourenço, e o Lourenço distribui para a gente. Seja o pessoal comercial, seja o pessoal técnico, é sempre basear em cima do Lourenço. Da minha parte, eu estou satisfeito e obrigado pela tua apresentação. Tranquilo, obrigado pela... Obrigado, hein, Fernando. Falou, gente. Obrigado. Está com vocês. A gente vai conversar aqui internamente para ver como é que fica a melhor opção para a implantação do sistema e ajuste dos processos. Tranquilo, tá? Então, aí, agradeço a disponibilidade de vocês também em conhecer o nosso software, tá? E a gente está à disposição para que vocês consigam fazer a melhor compra possível, né, em relação a custo-benefício, porque hoje em dia a gente sabe que não é só questão de custo, nem só a questão de utilização do software, precisa unir os dois, né? Então, a gente está à disposição aí para auxiliar em qualquer momento que vocês precisarem, tá? Para que a gente possa ter essa integração junto aí, certo? Ok, obrigado. Perfeito. Obrigado. Até mais.